Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Qual o valor de uma família? Primeira coisa que eu sempre perguntei no meu coração, Deus, qual é o valor de uma família? E veio uma voz, e Deus falou assim, uma família vale tudo. A família valeu tudo. O preço pago por uma família foi um peso, um valor inestimável. E foi com esse sentimento que eu fui lá, então, ministrar e falar umas palavras no meu coração. E eu via lá o meu pai, quando ele começou a discursar, meu pai é o filho mais velho, e meu pai começou a chorar muito. Né? E o engraçado é que meu pai eu vi chorar somente 2 vezes na minha vida inteira. Numa situação bem difícil familiar, onde meu pai e minha mãe brigaram, meu pai começou a chorar. E quando meu pai começou a chorar, ele entrou em desespero, começou a chorar, e eu olhei assim, meu Deus, meu pai chora muito feio. Né? Porque ele não sabia nem chorar, porque era difícil ver meu pai chorar. E esse dia da festa eu vi também meu pai chorando, acho que agora achei ele mais lindo chorando, e de feliz, de alegre por ser anfitrião, por ter reunido a família estar junto. Eu vi ali o preço pago, os meus tios vieram de várias regiões, de vários lugares, e eles pagaram um preço e estavam ali felizes de estar reunidos e muito alegres. E eu assim, Deus, por favor, eu queria ver qual é o ponto positivo da minha família. Eu queria falar isso para eles, para que eles pudessem ver algo bom. E o que me veio da minha família, que eu achei tremendo, é que eu percebi que nenhum dos meus tios tinham se separado. Todos eles casaram e se manteram fiéis até agora. E eu fiz questão de falar, Deus, eu quero agradecer por essa família, porque nós temos uma herança abençoada. Todos os meus tios casaram e permaneceram fiéis até agora pela misericórdia de Deus. E eles ficaram olhando assim, não é verdade, coisas que a gente nem observa. E Deus, então, Ele começou a ministrar ao meu coração e trouxe uma palavra para vocês, eu espero, de uma forma bem pastoral, uma forma bem tranquila, transmitir isso a vocês, assim, com o maior amor. Porque, falando em família, a minha família não é perfeita. Minha família tem muitas dificuldades, né? Começando pelo meu pai ele era para ser padre, e era o sonho da minha avó, desde os 12 anos, a minha avó veio falando assim, tinha um padre, Oscar, que é o meu tio-avô, um padre, toda a festa do Schneider era em volta do meu tio padre, né? Todo mundo amava ele, era o orgulho da família. E o próximo, a pessoa alvo do orgulho da família, era o meu pai, né? O seu Tarcísio, só que um dia, ele teve uma decepção muito grande, ministerial, porque ele viu o seu mentor, que era um padre, infelizmente fazendo bobiça, besteira, né? Vocês até imaginaram que esse padre fez com a secretária, né? Mas graças a Deus isso já passou, mas isso frustrou todos os noviços lá, os clérigos lá, o pessoal que estava fazendo os seminaristas, e da turma de 13 pessoas que estavam com meu pai, nenhum se formou, nenhum foi padre por decepção, por falta de um testemunho verdadeiro daquele mentor, daquele padre mentor. E aí ele conheceu a minha mãe no meio do caminho, né? E a minha mãe é a única da família que não fala alemão, entendeu? Minha família toda fala alemão, né? A família lá, todo mundo, a primeira língua é o alemão. Só que a minha mãe era brasileira, morena, imagina. A minha avó, meu Deus, queria comer a minha mãe com farofa, sem água, descendo assim ó, pelo pescoço, de tanta raiva que sentia pela minha mãe, né? E o meu pai, então, ele ficou, digamos assim, meio que desprovido segundo a sua escolha. Todos os meus tios que casaram, ganharam terras, entendeu? Todos eles têm muita terra, são todos agricultores. Meu tio lá tem 30 hectares de terra, né? E um dia, o meu pai ficou sem nada, né? Meu pai ficou com uma mão na frente e outra atrás. E surgiu um lance muito estranho lá, que o meu avô ele queria dividir já as terras. Eu dividi as terras já com todos os filhos para deixar tudo pronto, porque a minha tia mais nova foi cuidar dos meus avós. E aí foi acertado que a herança seria 5.000 quilos de porco para cada um dos seus filhos. Eram 10 filhos, 5.000 quilos de porco.
Mas carga das águas, aquele testamento lá foi por água abaixo, e meu pai não recebeu nada, e caducou a herança, e o pai novamente saiu com uma mão na frente e outra atrás. Essa família tinha tudo para não se ver. E eu estava justamente na casa do meu tio, que fez caducar tudo, ficou com a terra dos meus avós e não divide nada com ninguém. E eu vi o esforço deles, de permanecerem unidos e estarem juntos, mesmo tendo muita desavença no seu coração. Aconteceu também, certa feita, agora na minha casa, na casa dos meus pais, que eu nunca me esqueço da questão familiar, que a minha mãe, meu pai morava junto com a minha irmã, e minha irmã extremamente amargurada com meus 2 irmãos mais novos, por não saber lidar com suas emoções, por se entristecer grandemente, de amargura pelos meus irmãos, ressentida desse sentimento, convenceu a cabeça do meu cunhado e mandou meu pai embora de lá. Meu pai tinha feito uma casa, morava já faz acho que uns 15 anos, morava naquela casa, e o meu cunhado e a minha irmã falaram assim, por favor, podem ir embora que eu não quero vocês aqui. Estou mostrando que a minha família não é perfeita, tem desavença. E o meu pai então teve que sair, e o meu irmão mais novo, então o meu irmão mais novo comprou uma casa para o meu pai, e hoje ele mora numa casinha, está bem tranquilo. Só que os meus irmãos mais novos, eles falam assim, não querem nem ver a minha irmã mais velha, minha segunda irmã nem pintada de ouro. E o meu pai, eu vejo o sofrimento do meu pai quando há divisão dentro de uma casa. Meu pai fala assim, vai ser muito difícil nós termos um Natal reunido em família, vai ser muito difícil novamente nós estarmos aqui numa mesa, reunido com todos os filhos, e aquilo ali estava doendo no coração do meu pai. E aí os meus irmãos mais novos falavam assim, pai, ela fez isso e isso contigo, e meu pai falou uma coisa que mexeu muito comigo, ele falou assim, mas ela continua sendo a minha filha, ela continua sendo a minha filha, continua sendo o meu sangue, eu perdoo ela porque eu quero ela perto de mim. E nós devemos ter esse sentimento da mesma forma, é isso que eu quero trazer. Qual é o valor de uma família? E se nós olharmos, amados, todas as famílias, na palavra de Deus, nós podemos ver que tiveram muitos problemas. A família, por exemplo, da casa de Adão. O Adão e a Eva estavam num local totalmente confortável, totalmente favorável, estavam em unanimidade, havia comunhão entre o homem, a humanidade com Deus, mas aconteceu algo que transformou seu coração, e o seu coração ficou totalmente inseguro. E tu pode ver que todos os problemas que nós temos diante de Deus é pela nossa insegurança, é pelos nossos medos, é por causa dos nossos traumas, e que a gente começa a ver que a gente fica, o homem se tornou desnorteado, a gente começa a brigar por coisas, por herança, a gente briga por herança. Quem briga por herança é parente, mas quem é família não briga por herança, porque nós temos um Deus que tem tudo e todas as coisas, e com Ele é a nossa única suficiência, e nós não precisamos de mais nada. Mas eu não vou romper a minha comunhão por causa de dinheiro. Em nome de Jesus, nós não podemos romper a nossa comunhão com os nossos irmãos por nada. Não tem nada que o irmão tenha feito, pode romper a comunhão com Deus. E Adão, então, primeira coisa que ele foi fazer é acusação. A família de Adão era uma que acusava o outro, a mulher que tu me deste. A Eva, a culpa é do marido, a culpa é tua, Deus, a culpa é do diabo. Um monte de questões que a gente começa a ver os problemas da nossa casa, porque a gente sempre acha um culpado. Hoje eu tive uma situação com a Elisa, que a Elisa ficou extremamente brava com o meu filho, Timóteo. Eu odeio o meu irmão. Ela falava assim, eu odeio. Não, tu não odeia o teu irmão. O problema não está no Timóteo, o problema está no teu coração, que está amargurado. Tu não pode mudar o Timóteo, mas você pode mudar o seu coração. Por que o Timóteo consegue entrar na tua mente tão facilmente? Por que ele fala e você fica ofendida? O problema não está no Timóteo, é você que está recebendo mal, porque você está doente. E nós vivemos, às vezes, relacionamentos familiares doentes, porque hoje, queridos, todo plano e projeto de Deus, que Deus tem feito, que Deus tem resgatado as nossas vidas, é por causa de nós sermos família de Deus. Você é família de Deus. Então, por mais que o meu irmão me ofenda, por mais que o meu irmão transgrida contra mim, ele continua sendo o meu irmão. E a família de Adão virou uma bagunça, um culpando o outro. Ele foi começando a distanciar do que? Do centro.
O centro o Éden é como o centro da toda manifestação da vontade de Deus. E o homem começou cada vez mais a se distanciar do Éden. Já percebeu? Lá daquela região do Oriente, ali onde nasceu a fé cristã verdadeira, quanto mais distante for lá para o Oriente, ou aqui mesmo, os índios, olha a maneira como eles cultuam, olha a maneira da religião, como é confusa, como é fora da realidade. Então o homem, quanto mais afastado de Deus, mais sem noção de Deus ele fica. Aí nós temos a situação também de Caim e Abel, 2 irmãos. Em vez de um irmão torcer pelo outro, o outro sentiu inveja do outro. Em vez de outro assumir a sua culpa, o seu erro, foi fazer o quê? Não, o culpado é meu irmão. O meu fracasso é o meu irmão. Se não fosse ele, Deus tinha me aceito. Não, não é assim. E ele acabou matando o seu próprio sangue, do seu próprio sangue. Nós podemos ver a família de Noé. Noé é um homem que pregou, vamos dizer, as boas novas, a salvação, o evangelho daquela época. Ninguém entrou dentro da arca, só a família dele. No final de todas as coisas, depois do dilúvio e tudo mais, veio o quê? Um tempo a terra secou, Noé foi lá plantar uma vinha, plantou a vinha, bebeu o seu vinho, embebedou, e aí veio seu filho e o desonrou. A família de Noé também tinha problemas. Abuso. O filho abusou do pai. E a consequência disso que Noé, então, ele veio, amaldiçoou Cã, deu bens a Sem e Jafé. E isso refletiu até hoje na humanidade, por causa de um problema familiar. E nós olhamos não apenas a família de Noé, nós podemos ver a família de Abraão, queridos. Quando Deus chamou Abraão, ele foi caminhar, ele foi até a terra de Faraó, e o Faraó olhou para a mulher dele assim, que mulher linda, né? A Sara é uma mulher muito linda, eu ficou assim de olho nela. E ele, em vez de falar que era a esposa dele, Abraão, não, é minha irmã. Falta de caráter. Todos os homens de Deus têm defeitos. Eu quero que você entenda. Todos nós temos defeitos, temos falha, mas Deus, Ele está trabalhando dentro do nosso coração para que a gente venha a ser restaurado em todas as formas. Sara, por exemplo, teve problema com a sua concubina. Né? Foi Sara lá, deu a Agar, aí houve Ismael, aí quando vê Sara teve seu filho Isaac, Ismael era provalecido, zombava de Isaac. Havia conflito entre as duas, havia conflito familiar, até que a consequência disso, Ismael teve que ir embora. Problemas familiares, por falta de pulso, por falta de fé, às vezes por falta de esperar. E a nossa família é dessa maneira. Então, aí depois nós vemos que então Isaac teve problema com seus irmãos. Nós podemos ver também a família de Isaac. Não podemos ver a família de Isaac? Isaac seguiu os mesmos passos do pai, porque ele mentiu a Abimeleque, que é da mesma forma que o pai, dizendo que a Rebeca também não era sua esposa, com medo de ser morto. Consequências que nós vamos levando. Aí Ismael foi embora, teve seus filhos, Isaac então teve seus filhos também, que era Esaú e Jacó. Nós vemos os irmãos gêmeos brigando dentro do próprio ventre da mãe, por causa da herança. A palavra fala isso. Olha só os conflitos espirituais que a humanidade tem desde o Éden. Começaram a brigar entre eles, e houve um conflito muito grande, a ponto que Jacó enganou o seu pai. Olha o espírito do engano já vindo, o engano. E aí ele teve que fugir para não ser morto, porque senão Esaú ia matá-lo de uma forma ferrenha, de irado que ele tinha. E então Esaú, para ofender os pais, casou com uma filha do seu tio Ismael, para ofender o coração do pai, para machucar o pai, e passou a vida inteira perseguindo Jacó. E Jacó, então, amados, ele teve muitos problemas familiares também. Jacó, ele foi também enganado. Olha só, Jacó significa aquele que engana, aquele que pega no calcanhar. E Jacó, para ser trabalhado pelo Espírito de Deus, ele foi enviado para um sogro que era pior do que ele. O sogro sempre querendo enganar ele. Olha os conflitos. O sogro querendo enganá-lo. Ele
botava ovelhas, não, essa ovelha aqui é minha, aí ele fez tratados com o seu sogro, não, as malhadas, se nascer malhadas é sua, aí Jacó lá, Francine falou uma coisa, fez um feitiço gospel lá, as ovelhas nasceram malhadas, mas o sogro sempre querendo enganar, aí ele queria a Raquel, aí tinha a Lia, aí ele passou 7 anos trabalhando, em vez de trazer da Raquel, deu a Lia, que ele nem queria casar com a Lia, aí ficou mais 7 anos trabalhando, era um enganando o outro, Deus trabalhando no coração daquele homem. Então, ele teve que fugir da casa do sogro, porque senão ele não conseguiria sair de lá. Olha o conflito familiar que foi grande. Então, ele teve problema também com as suas esposas. Casou com várias. Olha só, gente, uma esposa já dava muito trabalho, imagina ele que tinha 4, na verdade 2 esposas e 2 concubinas. Jacó tinha tudo isso de problema. Eu não sei o que os homens têm na cabeça procurar fora de casa, porque, cara, é muita burrice, gente, pelo amor de Deus. Uma esposa já dá trabalho demais, vocês não acham? Aí o cara vai lá querer achar fora. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é muito engano, é muita mentira do diabo. E aí Jacó casou, então, teve problema com as suas esposas. E os seus filhos, então, meio que brigavam com os filhos da Raquel, que tinha um filho chamado José. Meu Deus do céu, tinha inveja de José, porque José era o favorito de Jacó. E aí os filhos de ira, de raiva, de nojo do irmão, de inveja e tudo mais, venderam para os ismaelitas aquele povo. Aquele rapaz foi parar onde? No Egito. Tudo isso com um conflito familiar. Mas eu acho muito tremendo sobre o perdão de José. Porque José, ele ressignificou a sua vida. Ele tinha tudo para amaldiçoar os seus irmãos e ficar amargurado. Mas ele sempre via a mão de Deus. Então, dentro de uma família, queridos, você tem que ver a mão de Deus. O problema é que nós queremos quebrar todos os nossos relacionamentos. Quebrar todos os relacionamentos. Vai lá, pastor Robinho falou mal do Ismael. Ele falou mal de mim, eu vou parar de me relacionar com o pastor Robinho. Os irmãos, então, eu fico sabendo, um irmão não gostou da minha ministração. Eu tenho um problema, por exemplo, de aprovação. Eu tenho a necessidade de ser aprovado. Vocês não têm essa aí no coração, às vezes? De sentir-se aprovado? Gente, aprovado é ninguém. Aprovado é só Jesus. É só Ele que é aprovado. Nós não, esquece. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente seja aprovado, porque Deus vai fazer a obra através de nós. Este é meu filho amado e quem me compraz ainda é vivo, porque Deus vive dentro de nós. E quando Jesus olha Cristo em você, este é meu filho amado e quem me compraz. Aí está a aprovação. Mas eu esperar que o irmão aplauda, como tu pregou bem, esquece, não vai ter. A psicóloga falava para mim assim, Ismael, se uma pessoa não gostar de ti, está tudo bem. É verdade. Se não gostou de mim, o problema é dela, mas eu vou gostar dela da mesma forma. Entendeu? A gente quer que as pessoas, todo mundo goste da gente, né? Todo mundo que nos ame. Gente, numa grande família tem irmãos que gostam de mim ou não. Os meus 2 irmãos mais novos falaram na minha cara, falaram assim, eu e meu irmão, nós nos amamos, temos mais afinidade, e nós fazemos tudo junto. Eles falam assim, você se vira. Quase falou assim para mim. Eu entendi, eu respeitei. A minha irmã não aceitou isso, ficou brava e amargurada, e a consequência foi o quê? Expulsar meu pai da sua casa. Nós temos que saber lidar muito bem com as nossas emoções. Senão a gente vai desistir do caminho. Vamos desistir do caminho da fé. Porque vai ter pessoas que vão dizer assim, meu Deus do céu, Maria, tu canta mal. Que é uma mentira, né? Engano dela. E a gente acha que todo mundo vai gostar de nós. Não, gente. Às vezes as pessoas não vão gostar da gente. E vai acontecer como José. Mas José, ele é um homem resiliente. Ele foi adiante, chegou ao ponto, no final, quando ele descobriu dos seus irmãos, se revelou aos seus irmãos, lá nos finais dos capítulos de Gênesis, ele falou, sou eu, José, e não fiquem bravos, não temam, mas que tudo que aconteceu na minha vida foi Deus, para que agora, em tempo oportuno, eu fosse instrumento de salvação para vocês. Isso é ressignificar. Tudo que eu sofro tem que ser o quê? Transformado em amor ao meu irmão. O problema é que tudo que a gente sofre se transforma em ódio, rancor, amargura, ira.
Então, Deus tem que ressignificar a nossa vida, e nós temos que saber perdoar como José perdoou. Eu fico só imaginando. Anos e anos Jacó sendo enganado pelos seus filhos. Imagina ali, põe lá uns 30, 40 anos, não sei quanto tempo, não fiz a conta, que pensando que o seu filho José foi morto por lobos, por um bicho devorador. E aí chegam os irmãos lá com aquela cara, sabe? Aquela cara de cachorro caído da mudança, assim. Pai, nós queremos te contar uma coisa. Sabe, o José, ele não morreu. Na verdade, a gente vendeu ele para o Egito. E hoje ele é príncipe. Cara, se eu fosse Jacó, eu dava uma sova. Uma sova, cara. Meu Deus do céu, eu acho que só a misericórdia de Deus. Mas graças a Deus, porque por José estar vivo. Ele chegou lá, foi um instrumento de salvação. Deus é bom. Nós olhamos também a família de Davi. A família de Davi, meu Deus, A família de Davi era um problema muito sério. Era um rei que salvou um reino, mas não conseguiu salvar a sua casa. Por causa do seu pecado, 4 filhos morreram, e ele dividiu o reino de Israel por causa do seu pecado. E foi uma história muito triste, a história de Davi, que eu tenho assim misericórdia da vida do meu irmão Davi. E eu também tenho misericórdia do meu irmão, que também é como Davi. Porque Deus é um Deus perdoador. Deus está aqui para nos perdoar. A família de Samuel. Samuel, ele era da época dos profetas, do profetismo. Deus falava através do profeta. E chegou no momento em que ele quis passar o cajado, os príncipes de Israel, lá, os cabeças de Israel, falaram o seguinte: não, negativo, os teus filhos não são como você. Nós confiamos, mas os teus filhos não prestam. Não soube cuidar da sua casa. Um grande homem de Deus, mas que tinha os seus defeitos. Moisés, tremendo, queria fazer a obra, queria libertar o povo. Deixou a esposa com com Jetro, seu sogro. Chegou no momento do meio da jornada no deserto, o sogro teve que vir. Seguinte, toma aqui tua esposa, tu é casado. O homem que esqueceu do seu próprio casamento. Então, tu vê que todos eles tinham problemas de família, problemas familiares. E que Jesus Cristo, ele veio como Deus unigênito, único, que realmente vamos assim, de sangue real, morreu na cruz de Calvário, para que ele fosse agora primogênito de muitos irmãos, e que nós agora fazemos parte dessa herança. Que tremendo! Para que a gente não tenha mais esquizofrenia, nem inveja, nem ciúmes, que nós não venhamos mais sermos levados por qualquer vento, nem de doutrina, mas de emoções machucadas, ou ressentimentos, que às vezes eu fico aqui nessa igreja, o pastor não me deu bom dia, aí eu vou embora, ou que o irmão não me cumprimentou, eu vou embora, porque família é coisa séria. Nós estamos no ano que nós vamos falar sobre fidelidade. Deus é um Deus fiel, de aliança, e na aliança é o quê? Estamos juntos, não nos separamos, estamos juntos até o fim. Isso é uma aliança. É isso que Deus está falando, apesar de nós sermos infiéis, apesar de nós sermos impuros, apesar de nós falharmos todos os dias, Deus firmou os pés e fala assim: eu fiz uma aliança com vocês, e eu não vou abandonar, e até o fim vocês serão salvos, transformados, regenerados, e estarão comigo em glória. É isso que Deus está falando com a gente, é isso que é uma aliança de verdade. Então vamos abrir em Efésios 4, 30 e 32, falar sobre família, porque a família, Efésios 4, 30, ele fala assim, não entristeçais o Espírito Santo, não fiquem amargurados, não fiquem ressentidos, não cale a voz do Espírito, porque o Espírito Santo, a era do Espírito Santo nesse momento, é a era da comunhão. Nós vivemos o privilégio de andar em comunhão, a comunhão do Espírito Santo. Apesar dos nossos defeitos e falhas, nós perdoamos todos os dias, e eu não vou embora daqui, porque nós temos uma aliança com Deus. O pastor João não gosta de mim, começa a me perseguir. Sem problema nenhum, glória a Deus que isso aconteça, mas a gente permaneça junto. Não vamos separar, vamos estar juntos até o fim. Mas só que hoje essa geração é uma geração muito mimimi, muito sensível. Não fiz aqui, não gostei. Como se aqui fosse um
um fast food. Estou cansado de comer o lanche do McDonald's, agora eu vou para o Burger King, porque lá o hambúrguer agora está melhor. Aí, cansou do Burger King, vai lá para o Subway. E fica trocando de loja, como se faz como a igreja fosse um fast food. Igreja não é fast food, gente. Igreja é família. Igreja, nós temos que ressignificar a igreja. Igreja não é esse quarto, a parede aqui, ó. Igreja somos nós entendendo a vontade de Deus e assumindo a responsabilidade. Porque se nós não entendermos isso, a gente é um bando de quadrilha. Sabe o que a quadrilha faz? Quadrilha é aqueles que têm um desejo, uma vontade, para suprir a sua necessidade, a sua vontade carnal, e depois que eles fazem o seu plano natural, executam para a sua satisfação. Uma quadrilha vai lá roubar um banco, quer dinheiro. Vai lá e usurpa o dinheiro, rouba o dinheiro, usou o dinheiro, vai embora. A igreja não é um lugar para ser usada dessa maneira. A igreja é uma família de pessoas que assumem um compromisso. Uma reunião de família, reunião de amigos. E o que uma reunião de família e de amigos fazem? Vou aqui, pastor Robson. Pastor Robson, como a gente pode fazer a diferença na cidade de Blumenau? Aí o pastor Robson, vamos olhar assim, temos um trabalho no presídio. Lá a gente pode fazer a diferença e melhorar a cidade. Então, nós somos amigos, que nós vamos lá no presídio fazer a diferença na sociedade, para que aquelas pessoas entendam que eles são família de Deus. Reunião de pessoas que querem assumir o compromisso de mudar a cidade. Graças a Deus pelo culto da cidade, amém? Porque é o culto que diz que nós temos que cuidar do lugar onde a gente mora. De gente compromissada à vontade de Deus para ser diferença nesse lugar, mas não usar e abusar. E ele fala, não entristeça o Espírito Santo de Deus, nos quais foram estáis selados para o dia da redenção. Isso é aliança. O Espírito Santo de Deus é a garantia de que eu e você temos a certeza, a convicção que Deus vai completar a boa obra até o fim. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:8. Vai ou não vai? Alguém tem dúvida disso? Não. Glória a Deus, ninguém tem dúvida. Aí ele fala assim, toda amargura, olha só, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Aí, como às vezes nós não somos bem resolvidos com o meu irmão, porque eu fiquei sabendo que o meu irmão fala mal de mim, porque o irmão não gosta daquilo que eu prego, daquilo que eu falo, ou de repente vi um pecado que ele falou, e eu muito orgulhoso e soberbo, não aceito a disciplina de Deus, fico amargurado, me enche de ira, de cólera, e aí eu começo o quê? Agir como um troglodita, na gritaria, querendo ganhar as coisas no grito, ganhar na conversa, no papo, dizendo, você que está errado, não sou eu, você fez isso, você fez aquilo. Gente, Deus está pouco preocupado quem fez ou não fez. Ele está preocupado se há corações sedentos aqui, se há corações que se quebrantam, se há corações realmente que se humilham, corações que realmente reconheçam que a gente é carente e a gente precisa de Deus, que a gente precisa perdoar uns aos outros, a gente precisa se humilhar, precisamos ser servos uns dos outros, servos uns dos outros. Não tem ninguém superior. Não é porque aqui estou pregando, é porque eu sou melhor do que ninguém. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada, gente. Nós temos que aqui auxiliar uns aos outros, fazer um ao outro crescer. Não é que nem os filhos de Jacó, que ficaram com ódio de José, porque ele era um sonhador. Se José era um sonhador, Deus tinha dado uma visão, os irmãos deviam apoiar o irmão. Se o irmão tem uma visão, Deus deu um dom para o irmão, apoie o irmão, porque ele sendo abençoado, você será abençoado também. Se o irmão crescer e prosperar, você vai prosperar junto. Se o irmão for bem ministerialmente, vão criar uma rede, digamos assim, de irmandade gigantesca aqui, que vai fazer a diferença, e muitas portas vão se abrir, de trabalho, de emprego, de relacionamento, de todas as esferas que você possa imaginar ou pensar, e Deus vai edificar o seu reino aqui na terra, através das nossas vidas.
Mas o meu irmão não é motivo de inveja, nem motivo de ciúmes. Eu não posso ter ciúmes porque um está pregando aqui, um faz um trabalho ali. Não! E não, nós temos que orar para que Deus venha falar, venha ministrar, venha crescer, que Deus venha jorrar o seu manancial, porque vocês estão aqui para ser edificados, venham estar aqui para que vocês venham ser transformados de glória em glória. Nós não podemos estancar a bênção de Deus aqui. Nós não podemos competir dentro da igreja. De forma alguma. Nós não estamos aqui para um cantando melhor do que o outro. Não é um cantando melhor que o outro. Não, é que a unção de Deus venha descer. E a presença de Deus venha se manifestar. E todos nós aqui em unanimidade vamos crescer em vida. Não é competição de quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é mais gordo, mais magro, careca, se tem barba, não tem. São as coisas aqui que nos separam, essas carnalidades que não têm fundamento. E que nós precisamos tirar dentro do nosso coração, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia, os relacionamentos levianos. Estou amargurado aqui com o Robson, e eu fico, não, nós temos que ser puros de coração, abrir nosso coração. Pastor Robson, eu pensei isso de ti, me perdoa. Eu quero ter um relacionamento, quero confiar, nós temos que ter um relacionamento de confiança. Não confiar na carne, mas confiar que através do perdão e da humildade, Cristo vence. Através de um quebrantamento, através de um transmitir de humildade, o orgulho cai. O orgulho vai embora, a soberba vai embora. E o que tu mais deseja é ver Cristo Jesus. Você quer ver a presença de Deus. Porque se estiver amargurado com o teu irmão, Cristo pode estar falando, transmitindo a vida, mas por causa da amargura que nós temos através da vida do irmão, você não recebe. E você está sendo impedido de ser suprido espiritualmente, de revelações profundas e transformadoras na sua vida, por causa de amargura, ira e cólera, porque você está amargurado com irmãos. Os meus irmãos, eles começaram a brigar um com o outro, têm ódio, eles querem se matar. Eles não podem nem se ver. E a maior consequência disso que eu vejo é o afastamento de Deus. Porque se você não consegue amar o seu irmão, e se afasta do seu irmão, você se afasta de Deus também. E você começa a ficar cada vez mais longe da presença de Deus. E Deus fala assim, o perdão, a primeira porta que o pastor João falou, e que é fundamento, que é através da aliança que ele nos deu, é o arrependimento. E se você quiser se manter na aliança, perdoa. Se você não perdoar o seu irmão, você não vai se manter firme na igreja. Todo irmão que se afasta da vida da igreja por causa de amargura, por causa de ressentimento. E ele fala assim, antes, sedes, no 32, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Da mesma forma que Deus me perdoou, de uma forma grandiosa, eu também tenho que perdoar. Da mesma maneira que Deus ele teve misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia do meu irmão. Se tu fala assim, meu irmão errou comigo, eu tenho certeza que eu também errei com ele. Você não é o santo. Santinho do pau oco, diz o pastor, santinho do pau oco. Acho que é o quê? A última pacote da bolacha recheada? Não é não. Nós falhamos diariamente uns com os outros. Da mesma maneira que você quer misericórdia para a sua vida, tenha misericórdia com a vida do teu irmão. Irmão, eu vi o meu pai, eu vi minha família, eu podia ter assim, estar extremamente amargurado. Hoje eu podia ser um colono com terra, criando porco, mas como eu não ganhei essa terra, hoje estou aqui. Glória a Deus! Ainda bem, eu ia pregar para os porcos agora. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, gente. Se não é para ficar rico, que bom, estou aqui. Mas se eu fosse rico, estaria onde agora? Na Disney. Né? É que meu irmão falou uma vez para mim, se eu fosse rico, a primeira coisa que eu faria para o reino de Deus, abrir um iate igreja. Entendeu? Hoje ia se desviar do foco. Eu tenho certeza que eu ia. Eu gostei da história do iate igreja. Né? Graças a Deus que Deus não satisfaz a minha carne. Mas a gente está aqui para satisfazer a vontade de Deus. E para isso que nós estamos aqui. E Paulo ele orou no 3, 16
de Efésios, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, então, que sejais corroboados, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, quando eu fico amargurado, os processos de crescimento espirituais, eles começam a minguar. Eu começo a não crescer. Então, quanto mais você perdoa, mais você cresce, mais você se desenvolve. Deus, Ele deu um novo homem, um homem interior. Ele precisa ser desenvolvido, para que Cristo habite ricamente em vós. Habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, aqui também, habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, olha a família, com toda a sua família, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da cruz de Cristo e conhecer o amor de Deus. Gente, a cruz de Cristo ela é tremenda. Porque quando Jesus morreu, Ele morreu assim, ó. Aquele que negou a si mesmo e morreu do seu eu, vamos dizer assim, para que Ele pudesse nos receber de braços abertos. Amém? Deus é aquele que nos recebe de braços abertos. E Deus Ele fala assim, meu filho, eu tenho uma cruz para você, para que você também morra assim, ó. Vem cá, meu irmão, apesar dos teus pecados, como Ele morreu por causa dos nossos pecados, nós também vamos morrer. Também morremos, perdoando o meu irmão, para que eu também possa morrer de braços abertos. Compreender a dimensão do amor de Deus. Meu relacionamento com Deus, a altura, que vai até os céus, a largura, que representa a minha comunhão com os meus irmãos, e a profundidade, que é a medida imensurável, que é a nossa verdadeira espiritualidade. Aquela que desce, que nos torna humilde, que Deus vai nos quebrantando e vai nos dobrando cada vez mais. É a única medida que você não sabe que fundura que tem. Gente, eu acho que, eu não sei, às vezes eu penso, Deus, tu quer que você está me humilhando até achar petróleo? Gente, se for necessário até achar riqueza, até achar ouro lá embaixo, é ali onde Deus vai te levar. Eu já sou, aí a gente acha assim, ó, aí o evangelho, tem que tomar cuidado com o evangelho. Porque se eu não, a profundidade de cruz de Cristo que me dá estabilidade, firmeza e realidade. Eu preciso me humilhar cada vez mais para conhecer o amor de Deus. E Deus amassar o meu orgulho e o meu ego. E se imagina, eu não permito Deus trabalhar dentro do meu coração. Eu não permito Deus tornar realidade e mostrar quem eu sou verdadeiramente. Hoje, conversar com o pastor João, ele falou, Ismael, isso que está sentindo é orgulho, esses pensamentos. É verdade, pastor, ainda tenho muito orgulho, apesar de que parece que você é humilde. Misericórdia, que humildade, né? Cheio de orgulho, eu preocupado que vocês pensem de mim. Estou nem aí, que vocês pensem bem ou mal, seja tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu não aceitar o trabalhar de Deus na minha vida, eu posso fazer a cruz de cabeça para baixo. Sabe o que é? Um espiritualismo gigantesco e pouca profundidade. E uma cruz para cabeça para baixo é satanismo. Porque crente sem experiência, sem humildade, ele é um símbolo de Satanás. Uma pessoa que só pensa nele e vomita uma espiritualidade que não tem. E engana muitos filhos de Deus. E nós não estamos aqui para ser enganados. Então a cruz de Cristo é a medida imensurável do amor de Deus. Onde a gente vai ter comunhão com todos, experienciar o amor de Deus com todos e perdoar todos mutuamente.